E tudo isso aqui, mas sabendo que parar de trabalhar, um sujeito com 60 anos, que vai viver até os 80, 85 ou 90 anos, eu me imagino o que o sujeito vai fazer em casa nos próximos 30 anos, tá bom? Tá? Então, tudo isso aqui, expectativa de vida, muita informação, desejo que todos nós temos de ter uma vida ótima, está ligado também à autoestima. E junto com a autoestima, existem algumas coisas que são importantes. Qual é a especialidade médica que está bombando? Conta para mim, se você for esperto. Plástica. No planeta inteiro, um fenômeno crescendo de 3 a 5% de volume de cirurgias plásticas por ano em todo o planeta, começando pela Índia. E você só vê miséria na Índia na cabeça de vocês. Cosmiatria. O que é isso? Estamos dermatologista que passa latão. Tá? Por que é que a gente não reclama o direito de melhorar a autoestima dos nossos pacientes? Qual é o primeiro sinal de velhice? Conta para mim se for esperto. A vista cansada. Isso é tão importante para os americanos que a sociedade americana, The American Society on Cataract and Refractive Surgery, chamou a maior companhia de marcas e patentes e registrou um nome oficial chamado disfunção acomodativa do cristalino. Por quê? Porque o americano não consegue falar presbiopia e não entende. Então, isso é uma marca registrada da Sociedade Americana de Catarata. Não existe mais presbiopia nem na tabela de cobrança lá nos Estados Unidos. Acabou meu tempo. Por que é importante a autoestima? Olha aqui, quais são as drogas mais vendidas no planeta? Alguém adivinha essa chicleta aqui? Não? Botox, antidepressivo. Olha aqui. Ou eu, 66 anos, o chefe dos anciões ao vento. Que tal? Pagodeiro, biologista e maratonista, 60 anos. E olha eu, ano passado, sexigenário. 47% fazem sexo regularmente. Oh, mentira. 91% dizem nunca ter usado remédio para disfunção erétil. Ontem presbiopia, hoje disfunção acomodativa do cristalino. Olha a frase de um colega inglês. Corrigindo as aberrações, ou como você quiser, os vícios de refração para longe, nos indivíduos maiores de 50 anos, você apenas está corrigindo 50% dos vícios de refração. Isso é para levar para casa, para não achar que isso aí é biológico e fisiológico. Para você, não para o povo que nos procura. Quais são as peculiaridades? Nós gastamos mais tempo com esses pacientes, nós temos que educar esses pacientes e tentar fornecer uma satisfação não só nossa como deles. Para introduzir esse tipo de tecnologia no dia a dia, o trabalho em equipe. Eu tenho uma clínica de tamanho médio, então telefonia tem que saber, a enfermagem tem que saber, a recepção e o doutor, quem agendar a cirurgia, esse paciente recebendo informativo, ele se educa bastante, mas a palavra final do médico continua, na minha opinião, sendo a coisa mais importante. Certo? Você chamar para você a responsabilidade é muito importante. Como que nós educamos na clínica, a equipe oferece informações, nós fazemos um questionário sobre estilo de vida, são 6 perguntas, um folheto educativo quando o paciente tiver vídeos, essas coisas. Essas são frases importantes que a gente vai ganhando. O médico tem que ser um educador, não um vendedor. E eu vejo uma coisa importante hoje. Considero a introdução das lentes premium como uma grande chance de recuperar a relação médico-paciente. Você dedica 5 minutos, pelo menos, para olhar o paciente. E eu aprendi algumas coisas, por exemplo, ainda que com sotaque, falar lentamente, sentar, olhar para o paciente, olhar para a cara do paciente e ter sempre um acompanhante que é o que vai encher a paciente. É importante utilizar lentes premium, por quê? Porque a biometria hoje é quase que matemática, a cirurgia de facoemulsificação é altamente reproduzível, muito segura.
É bom para o paciente que tem chance de ter alta tecnologia, para o médico que corrige uma série de deficiências e tem como ganhar. A indústria continua investindo e quando você faz refrativa com lentes premium, o governo opera menos catarata, para de reclamar da gente. Quando vai marcar cirurgia, se você tem um departamento para marcar cirurgia como eu tenho, não utilize a palavra multifocal, não iluda o paciente, não deixe de falar no elevado índice de satisfação quando a seleção é boa, e não deixe de falar dos efeitos colaterais. Todos os meus pacientes sabem que vão ter halos, e falam assim, se tiver halos, que é aquela bolinha que aparece no bola da luz, significa duas coisas. Uma, a boa, a lente está funcionando. Tem halo e que a lente funciona, tá bom? Coloquei a lente certa. A segunda coisa boa, vai desaparecer, acabou. Nunca ninguém reclama de halo comigo. Sim, tem que utilizar algumas palavras diferentes para o paciente. Da mesma forma que laser é fantástico, a gente usa só essas coisas estranhas aí. Recomendar falar com o paciente, oferecer a todos os pacientes a possibilidade de utilizar lentes pretas. Não seja assistente social. O paciente ficou caro, ele tem televisão colorida, ele tem micro-ondas, ele tira férias, ele só não consegue pagar médico. Tá bom? E o doutor e o paciente decidem que é o melhor para o paciente. E para finalizar, porque já estamos escutando fora, uma coisa que é importante que eu costumo falar com o próprio laboratório. Se o paciente tem indicação e há problema de custo, nós temos que achar uma solução. Se o paciente não tem indicação, não deseja, não se pode, não esqueça disso que é lei de marketing. Um paciente satisfeito indica 20. Um paciente insatisfeito fala para 60. Eu acho que as lentes multifocais, as lentes difrativas apodizadas, significam uma evolução das lentes intraoculares, propiciando uma melhor visão funcional, porque você corrige as aberrações a todas as instâncias, tentando imitar a natureza, associada a uma possível proteção macular, que é o filtro amarelo, que o Marcos vai falar depois, deve ser considerado um padrão de excelência em cirurgia de catarata. É em algumas cirurgias refrativas. Muito obrigado. Que por definição, hoje se diz que o limite para fazer com muita segurança seria uma incisão de 2.2. Muita gente acha que seja entre 2 e 2.2, tá? Tem gente fazendo faco com incisão de 1 milímetro, tá? É importante dizer que para realizar este tipo de técnica cirúrgica, nós utilizamos o sistema torsional, que é isto que deu o desenvolvimento ao 2.2. É importante trabalhar com uma ponta curva, com uma forma, um software que se chama Intelligent Phaco e um sistema fluídico importante. Então, algumas pinceladas em primeiro lugar, o que muda, né, com o torsional? Então, é uma mudança de conceito. Isso é a coisa mais importante. Ainda que vocês possam duvidar a respeito disso, se parte do princípio que quem utiliza torsional, né, aquele sistema não provoca repulsão. Então tem que estar na cabeça disso. Quem trabalha longitudinal, batendo, ele em algum momento ele vai provocar repulsão. Quem trabalha com torsional, ele não vai provocar repulsão. Essa é a teoria da coisa, essa mudança de conceito que sai do laboratório. Então, o que acontece com isso aqui? Bom, então, não sei como mexe isso aqui. Eu queria ativar isso aqui. O segundo, o de baixo, olha como são, totalmente diferentes os dois movimentos. Um é o movimento de britadeira, outro é o movimento de raspar. Tá? Dentro desse conceito, o primeiro aprendizado que a gente tem, como é que se chegou a isso aqui, é o seguinte, utilizar menos ultrassonido, que é o sonho da gente. Mais 3 ou 4 anos não vamos usar mais nada de ultrassonido por causa do femtoseco. Tá? Então, o ultrassom, uma máquina que
se tem a de rotina de uma geração mais antiga, longitudinal, ela usa 43 kHz. Há uma máquina que utiliza o sistema torsional, utiliza 32 kHz. Se você faz o desconto matemático, você reduz 11 kHz, ou seja, 11.000 oscilações por segundo a menos. O que significa o quê? Significa menos energia calórica. E qual o conceito principal com isso aqui? É diminuir a chance de ter uma queimadura de incisão e uma lesão endotelial. Já falta 5 minutos. Agora falta 12. Hein? Ah, tá bom. Então, como é que você, como é que chegou a essa conclusão? Quando você tem o movimento anteroposterior, do longitudinal, precisa do ultrassom para bater para frente. Você gasta energia, mas o objetivo é destruir o núcleo. Mas a ponta tem que voltar para trás. Essa movimentação também é ativa, também é feita por ultrassom. Ela não volta por inércia, ela não rebota. Então você gasta 100 de ultrassom aqui para destruir e 100 para não fazer nada, só para produzir calor. Essa é a ideia de utilizar o torsional. Quando você tem o torsional, o que você faz? Ele lixa para a esquerda, lixa para a direita. Se estiver em contato com o núcleo, é 100% de atividade, não tem energia calórica inútil nesse momento. Essa é a ideia. Em segundo lugar, quando se utiliza o conceito do raspado e não tendo repulsão, você não precisa muita irrigação. Você não precisa muita irrigação, vai ter menos turbulência, mais proteção endotelial. Precisa sempre pensar em proteção endotelial. Porque o sujeito que opera com 65 anos e viver até os 75, até os 85 e até os 95, sabendo que a apoptose de um sujeito, a morte celular programada do endotélio é 0,52% ao ano, quando não mexe o olho, se tiver uma cirurgia mais ou menos traumática, esse 2% pode passar por 1% ao ano, ou pode ser 3% ao ano. E daqui a 20 anos vamos ter uma pletora de transplante de córnea por cirurgia de catarata mal conduzida, que foi ótima nos primeiros anos e depois vai descompensar mais tarde. Está acontecendo na clínica do Dr. Fine. Ele confessou que os pacientes que operou 30, 25 anos atrás estão voltando para fazer transplante porque não foram tomadas as medidas, a precaução correta, pensando, porque esse pessoal, esse cara vai morrer daqui a 5 anos. O sujeito